sempre vai ser dado um aviso do término, mas eu quero voltar a avisar novamente. Amanhã nós temos congresso na sede, é o primeiro dia às 20 horas, tem uma ministração. Você que é líder, não me pergunta, por favor, pastor, eu tenho que ir ou eu preciso ir. Você vai receber a minha resposta, você conhece, amém? Tá? Então, e outra coisa, sábado também nós teremos o congresso. Caso você não dê para ir na parte da manhã, no período da manhã, vá no período da tarde. Caso não dê para ir no período da tarde, vá na parte da manhã. Eu vou estar lá de manhã e à tarde, vou ver se você está por lá ou não, irmãos. E nós temos as pessoas aí com número de força de inscrição. Caso você não tenha feito a sua inscrição, você já está em desobediência, tá? Em rebeldia. E a Bíblia diz assim que rebeldia é a pior questão de feitiçaria. Amém? Tá? E você que queira ir e não faz parte da liderança, pode ir também, não tem problema. Esse ano foi liberado no geral para as igrejas, né? Então, vá até lá em nome de Jesus, vai ser abençoado. O líder da igreja que não deu o nome, eu vou tirar da liderança da igreja, irmãos. Se você não vai e deu satisfação porque você não vai, eu até entendo, mas não ir te dar satisfação, eu vou te colocar em disciplina, eu te tiro da liderança da igreja. Amém? Amém? Amém. Tá? Eu não estou ruim hoje não, irmãos. Eu quero deixar que a Bíblia fale conosco em nome de Jesus. Outra coisa também, irmãos, a igreja está crescendo, muitas crianças. Eu gostaria de dar um aviso aos pais. Evitem que as crianças subam no púlpito. Quem me conhece sabe que eu sou muito chato com o púlpito, amém? Não gosto que suba, fica correndo aqui no púlpito, né? Isso aqui é um lugar que a gente ora, um lugar que é sagrado. Uma vez o pastor, pastor, mas o que eu fico, não é pecado, né? Então eu não aceito, por favor, em nome de Jesus, me entendo, me compreendo, meu pastor, né? Então eu não quero, por favor, em nome de Jesus. A igreja vem crescendo. Eu sei que criança gosta de subir em púlpito, correr. Eu nunca fui criança, na igreja católica eu não podia fazer isso, né? As poucas vezes que eu fui na igreja católica, a Beata, lá não sei se é esse nome, brigava comigo, e eu vi que ela tinha razão, tá bom? É Beata o nome, é isso? É Beata? Quem? Não é Beata? Beata? Não tem o nome aí, vocês estão dando risada aí. É algo desse tipo, que a minha mãe falava. Tá bom, irmãos? Então, por favor, me entendam em nome de Jesus. Amém? O nosso irmão Michel aqui. Fala, grande de bola. O pet bonito hoje, hein? A igreja pode ficar de pé em nome de Jesus. Michel, eu liguei para ele e falei, Michel, cara, você vai pregar. Aí, pastor, isso é sério? Eu falei, não, brincadeira, você tem pecado, meu irmão. Aí, então, cuidado, também pode ser você, tá? Amém? Amém. Cadê a esposa do senhor? Não foi gostoso pegar o supetão assim? Eu vi o microfone tremendo. Direciona as mãos para cá, vai, irmãos. Soberano Pai, Deus eterno, Deus de poder de milagre, entrega de Michel, de seus filhos, esposa e tuas mãos. O Senhor, Pai, tem livrado de todo mal, de toda seta, de todo dado inflamado, contra a vida do teu servo. Espírito Santo de Deus, nós cobrimos ele nessa noite, Pai, com todas as armaduras espirituais, porque nós cremos, Pai, que o Senhor pode livrá-los de todo mal e de toda perseguição. Que ele venha ser o teu instrumento nessa noite, Pai, que ele venha ser usado com ousadia, timidez e sabedoria. Que não venha mais ele falar, mas o teu santo e poderoso Espírito. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Você pode me Deus. Graças a Deus, amém? Amém. Antes de começar a falar qualquer coisa, não se desconecte dessa sintonia não, né? O que a dona falou aqui é algo muito sério, né? Sobre estarmos alinhados na presença de Deus, estarmos andando verdadeiramente na presença de Deus e não brincando com as coisas de Deus, como é o que nós temos visto nos dias de hoje na igreja. Então eu peço em nome de Jesus, não se desconecte dessa sintonia, amém? Só para lembrar, ontem o pastor me ligou, aí quando eu cheguei aqui eu já vi, pastor, já vi
alguns amiguinhos aqui, alguns coleguinhas dando risada, e eles me ensinaram uma estratégia, pastor. Não pode atender o telefone quarta à noite, quinta de manhã. Então já fica sabendo, pastor. Eles me ensinaram uma estratégia. Depois que eu caí. E assim como o pastor falou, olha para o irmão que está do teu lado. Dá uma olhada bem bonitinha para ele. Agora fala para ele assim: hoje é ele. Ele sou eu, tá? Eu. Hoje é ele. Amanhã pode ser você. Prepare-te. Amém? Porque a Bíblia diz que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Amém? Antes de mais nada, eu queria agradecer a vida do pastor por me dar essa oportunidade de estar aqui trazendo a palavra de Deus, de poder falar um pouco daquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida daqueles que querem alguma coisa com Deus. Porque Deus só faz alguma coisa na vida de alguém a partir do momento que eu quero. Porque se eu não quiser, não adianta o pastor orar, não adianta eu orar, não adianta ninguém profetizar, porque não vai acontecer nada. Depende exclusivamente de mim. Qualquer tipo de mudança depende exclusivamente de mim. E aí eu já estava com alguma coisa em mente, porque eu sei que o pastor ele faz essas coisas, e pedi para que o Senhor estivesse me instruindo, para eu estar trazendo uma palavra que edificou a minha vida e que venha edificar a vida de vocês. Porque a obra de Deus é assim: quando você menos espera, o Senhor te pega e põe para trabalhar. O Senhor te pega e vai te usar. Assim foi comigo. A gente, quando toma uma decisão de servir a Deus, de fazer a obra de Deus, é assim: precisa tomar uma decisão, precisa iniciar isso. E aí o resto o Senhor vem fazendo, vem moldando, vem trabalhando, mas eu preciso tomar uma decisão. Se eu falar para vocês que é fácil estar aqui hoje, não é. Mas eu também não posso falar que é difícil, porque eu tenho buscado isso. Eu sempre falo com os meus amigos ali da célula, a gente está buscando algo diferente com Deus. Nós estamos buscando sermos referência para as pessoas. Porque hoje vivemos um evangelho tão difícil, né? O evangelho não é difícil, né? As pessoas o tornam difícil. E algumas pessoas, eu não sei o que está acontecendo, eu cheguei a uma conclusão, isso é uma opinião minha, de que as pessoas elas estão brincando com o evangelho. Algumas lideranças elas estão brincando com a palavra de Deus. Elas estão brincando com Deus. Parece que o que eu consigo entender é que parece que as pessoas elas perderam o temor de estar na casa de Deus. Hoje nós vemos tantas coisas na casa de Deus que eu falo: meu Deus, o que é isso? É uma igreja? Às vezes eu lembro de um determinado lugar que me chamaram para ir ao culto, e logo quando eu voltei de São Paulo, aqui, voltei para o Guarujá, fiquei uns dias na casa do meu irmão em Praia Grande. E as pessoas têm o hábito de fazerem as coisas erradas e culparem o diabo. Eu não consigo aceitar esse tipo de coisa. Eu errei, irmão, mas é o diabo que me tentou. Se eu sei que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, por que eu vou deixar que ele faça isso comigo? Eu que tenho que tomar a decisão e falar: não, diabo, que isso? Não, eu sou um servo de Deus, eu sou um homem de Deus. E aí a gente vê as coisas acontecerem nas nossas vidas de errado, e nós culpamos o diabo porque é mais fácil do que eu assumir o erro e falar assim: não, Senhor, eu me coloco diante de Ti agora e peço perdão porque eu errei. Só lembrando, voltando aqui, e aí eu estava nessa igreja, era uma igrejinha pentecostal lá em Praia Grande, e é uma igreja daquelas que dá oportunidade para bastante gente, e deram oportunidade para o irmão, e eu ali estava olhando, e aí o irmão falou assim: dá uma oportunidade para o irmão aqui, vem aqui trazer um versículo da parte de Deus. Aí o irmão pegou lá e começou a falar, e deu 5, 10 minutos, e aí eu já vi que ele estava querendo pregar. E aí eu vi que o irmão ficou meio assim, né, de falar alguma coisa, e aí ele começou a fazer uma algazarra em cima do púlpito. De repente ele chutou o púlpito, o copo caiu, quebrou,
Aí ele começou a falar: ó, irmão, é o diabo. Foi o diabo. Não foi o diabo. Foi ele querendo aparecer, ele chutou o púlpito e caiu. Nada mais justo do que eu chegar e falar: igreja, me perdoa, eu chutei o púlpito, o copo caiu e quebrou. Mas era mais fácil culpar o diabo. Eu não estou aqui isentando o diabo de nada não, porque assim, ele já está condenado. Então uma culpa a mais, uma culpa a menos, não vai mudar em nada. Mas eu quero te dizer uma coisa, querida: a partir do momento que nós reconhecemos que nós erramos, que precisamos ser tratados, curados, lavados, o Senhor vem e Ele cura, e Ele lava, e Ele restaura. Amém? Eu estou falando isso por quê? Porque eu cansei de ver as pessoas na igreja brincando com Deus. Eu estava falando com o pastor esses dias, eu não tenho mais paciência de ver pessoas brincando dentro da casa de Deus, querendo aparecer mais do que a glória de Deus. Eu estava conversando com os meninos na célula e eu falei para eles que eu fiz uma pergunta. Eu falei: vocês sabem por quê que a glória de Deus ela não se manifesta mais dentro da igreja hoje? Porque tem pessoas que querem aparecer mais do que Deus. Tem pessoas que querem aparecer mais do que a glória de Deus. E a Bíblia diz que nós temos que diminuir para que Ele cresça. E a Bíblia ela nos chamou para que nós venhamos fazer a diferença. E tem uma passagem bem no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, que fala sobre um homem chamado Enoque. E aí eu fico vendo a vida daquele cara. É interessante que no capítulo 5, é o capítulo 5 do 1 até mais ou menos o 27, se eu não me engano, fala sobre a genealogia de Adão, que teve 7, e aí gerou filhos e filhas, e viveu tantos anos e morreu. E gerou Beltrano, e viveu tantos anos e morreu. Até aí tudo bem, parece até uma coisa normal, né? O ciclo da vida: nascer, gerar filhos, crescer e morrer. Até aí tudo bem. Mas aí quando chega nesse cara, em Enoque, a Bíblia para. E se eu não me engano, no versículo 27 ou 28, a Bíblia diz assim: e Enoque andou com Deus. Então, olha a diferença de uma pessoa que anda com Deus. Porque ali passaram-se gerações só falando: nasceu, cresceu, morreu. Nasceu, cresceu, morreu. E aí quando chega nesse cara, Enoque, a Bíblia para e fala assim: e Enoque andou com Deus. Olha a diferença de quando uma pessoa anda com Deus. Você é lembrado. Quando nós andamos com Deus e temos essa mentalidade de queremos fazer a diferença, nós vamos marcar história em uma geração, seja na sua família, na sua igreja, faculdade, escola. Mas as pessoas vão olhar para você e falar: ó, ali vai o homem de Deus, ali é um homem de Deus. Eu sempre falo para minha esposa que eu prefiro ser chamado de um homem de Deus do que um pastor pilantra, porque hoje você vê as pessoas falarem com tanta facilidade: ó, pastor pilantra, pastor. Mas por quê? Eu acredito que Jesus ele já levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. E eu, como Jesus já levou os meus também, eu continuo acreditando nessas pessoas. Que um dia o Senhor possa ir lá tocar no íntimo e eles voltarem para o primeiro amor. Porque, como diz o louvor, aquele que viveu no santo do santo, não dá para sair. Não dá para olhar para trás. Abre tua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 19.
Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. Fala sobre um jovem rico. Amém? Todo mundo achou? Glória a Deus. O capítulo 19, versículo 16 diz assim: certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Por que é que você me pergunta a respeito do que é bom? Respondeu Jesus: bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. E o jovem perguntou: que mandamentos? E Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não acuse os outros com falsidade, respeite o seu pai e a sua mãe, e ame os outros como você ama a si mesmo. Tendo obedecido a todos esses mandamentos, versículo 20, tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais ainda devo fazer? E respondeu Jesus: se você quer ser perfeito, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim terá riqueza nos céus. Depois disso, venha e siga. Versículo 22. E quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Amém? Só até aqui. Pode sentar. Por que eu estava falando aquilo, amados, no começo? Porque nós temos manias de chegar a um certo tempo, quando andamos com Deus, de achar que dá para relaxar, achar que dá para parar um pouquinho, mas não dá. A obra de Deus, as coisas de Deus, o trabalho na casa de Deus, ela não é igual uma academia, uma faculdade, que dá para você parar, você até começa entusiasmado, mas aí tu vai balançando, aí um dia tu está cansado, outro dia tu não vai, e aí tu fecha a faculdade, ou tu fecha a tua matrícula na academia. Mas na casa de Deus não dá para ser assim, porque nós carregamos um peso de glória do nome de Jesus. Nós carregamos, a Bíblia diz que há uma nuvem de testemunhas apontada para nós. E a cada dia que passa, essa nuvem aumenta. Porque alguns não dão testemunhos de que andam com Jesus. E por que eu estou falando isso tudo? Porque, amado, não dá mais tempo. É hora de nós pararmos de brincar com as coisas de Deus. É hora de achar de que tudo é muito fácil, de que Deus é misericordioso, que Deus é bom, que a gente vive no tempo da graça. Eu entendo tudo isso, querido. Mas todo esse tempo que nós estamos perdendo fazendo essas coisas é um tempo que nós devíamos estar em comunhão com Deus, que nunca mais nós vamos recuperar esse tempo. Por que eu estou falando isso? A Lona falou muitas coisas aqui que a minha esposa olhou para mim e falou: meu Deus, é tudo aquilo que tu quer ministrar hoje. Eu falei: amém. Então quer dizer que ela gosta de Deus mesmo. Porque se tem uma coisa que me incomoda, querido, é ver as pessoas brincando com Deus. Se você não gosta da igreja, do pastor, de mim, amém. Mas pelo menos honre a Deus, sirva a Deus, faça as coisas de Deus direito. Esse jovem, querido, a Bíblia relata que ele era um jovem rico. Eu comecei a pensar nesse jovem nos dias de hoje, entrando pelaquela porta ali, um jovem rico, obediente, porque a Bíblia, Jesus perguntou para ele assim: ó, para você ter a vida eterna você precisa cumprir os mandamentos. Ele falou: opa, esse aí tá fácil, eu já sou crente, isso aí eu já estou tirando de letra. Os mandamentos aqui que o Senhor falou, eu estou cumprindo todos. E às vezes é assim, nós não enxergamos que existem coisas que ainda nos afastam de Deus.
Porque quando nós estamos na casa de Deus, sempre achamos que estamos perfeitos. Somos os tops da igreja. Somos os santos, os separados, os escolhidos. Mas nós temos que tomar cuidado com algumas práticas que nós tomamos dentro da igreja, com algumas coisas que nós fazemos antes culto e depois de culto. Porque ser crente dentro da igreja é muito fácil. Dá uma glória a Deus dentro da igreja, na hora que a luz está toda apagada, que o movimento está... É muito fácil. Agora eu quero ver lá fora, dar testemunho lá fora, para ganhar as vidas lá de fora e trazer para cá para dentro. E isso, amados, me deixa extremamente triste, porque esses dias eu estava com um amigo, e aí passou um senhor, e aí meu irmão fez um comentário. Meu irmão estava comigo e ele falou assim: pô, conhece esse cara aí, esse cara assim, pá. Eu falei: pô, esse cara aí é crente. Aí o cara entrou na padaria, comprou uma e saiu com um cigarro desse tamanho na boca assim. Aí meu irmão olhou pra mim, me cutucou e falou: pô, esse cara não é crente? Eu falei: é crente, irmão? As pessoas que estão na igreja, elas querem mudança. A igreja é um lugar de tratamento. E ele está na igreja, ele precisa ser tratado. Se ele está na igreja é porque ele quer parar de fumar. Porque as pessoas que estão no mundo, elas só olham para condenar. Elas não olham com olhos de misericórdia e falam assim: não, igual eu olho e falo: não, tem jeito. Porque eu tiro pela minha vida. De onde o Senhor me tirou e aonde Ele me colocou, eu não duvido de nada de Deus. Nada. E as pessoas, elas são assim, elas querem pegar um deslize nosso. As pessoas, elas querem pegar uma falha nossa para ficar apontando. E eles não vão envergonhar o teu nome, nem o nome da igreja. Primeira coisa que eles vão falar: ah, não é servo de Deus, não é homem de Deus, não é mulher de Deus. É o nome de Deus que está em jogo. Aí depois vem o nome da igreja, o nome do pastor e o meu nome. Mas o primeiro é o nome de Deus. Falando mais sobre algumas situações que eu vejo aí fora, queridos, a impressão que dá é que as pessoas, elas não têm mais que prestar conta com ninguém. O que dá a entender é que parece que Jesus não vai voltar mais. Eu vejo algumas pessoas falando que se dizem crentes, levando vidas, que eu falo: meu Deus, o que é isso? As pessoas levando uma vida como se não tem que prestar conta com ninguém. Tipo, eu vou na igreja, saio da igreja, posso fazer o que eu quiser, eu posso voltar no culto para fazer também o que eu quiser, como se fosse algo normal. Por isso que eu estou tocando nesse assunto. As pessoas estão brincando com Deus. Tem pessoas, querido, que vão mais além, que querem levar vantagem com as coisas de Deus. Eu não vou entrar nesse assunto, mas é só para a gente entender aonde está o temor das pessoas. Aonde está o temor? Por que está acontecendo isso dentro da casa de Deus? Com aqueles que se dizem servos de Deus. Às vezes eu fico me perguntando, eu falo: Senhor, esses dias eu fiquei pensando, umas 2 ou 3 quinta-feiras atrás aqui teve um culto maravilhoso, assim, a presença de Deus tomou conta desse lugar. Eu vi capítulo 7 de Crônicas, onde diz que a glória de Deus encheu o templo, que nem os sacerdotes conseguiram ficar de pé, assim, foi algo maravilhoso. E aí acabou o culto, eu fiquei sentado no meu lugarzinho ali, a minha esposa ficou conversando com a Rose, e aí assim, ela olhou pra mim, minha esposa falou: e aí, vamos embora? E eu não queria ir embora. Aí a Rose perguntou: você ainda ficou brincando, né? Oh, tu ficou chamando ela para ir embora, acelerando ela para ir embora, agora tu não quer ir embora. Eu não queria ir embora. Foi algo tão bom, algo tão maravilhoso, que eu não queria sair daqui. Porque eu ia enfrentar esse mundo aí fora, onde as pessoas são falsas, mentirosas, onde só tem maldade. Mas aqui eu estava seguro, aqui eu não queria sair daqui. E o que me deixa triste é que pessoas, elas continuam praticando coisas que vão separar elas de Deus. Se eu fosse titular
essa mensagem seria assim, eu até escrevi aqui: existem coisas que ainda nos afastam de Deus. Você pode falar que não. Você tem todo o direito de falar: que isso? Não, a minha vida. Por isso que eu li esse texto do jovem rico. Eu vejo esse texto, querido, como se fosse uma afronta desse jovem com Jesus. Ele queria mostrar para Jesus uma coisa que ele não era. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido: ninguém pode enganar Jesus. Ninguém pode achar que vai. Porque a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela corta como uma faca de dois gumes. E lá no finalzinho do versículo, a Bíblia diz que não há nada escondido aos olhos de Deus. E aí achamos que estamos na igreja, e que falamos em línguas, e que profetizamos, e que sapateamos, e que fazemos um monte de coisa. Mas aqui dentro da igreja é tão fácil. Aqui dentro da igreja é tão fácil fazer essas coisas. Eu não estou questionando isso, eu gosto do movimento avivado, do avivamento. Mas nós temos que pegar isso e levar para o nosso dia a dia lá fora. Esse avivamento que eu tenho dentro da igreja, essa sinceridade de relacionamento que eu tenho com Deus, que eu mostro aqui dentro, eu tenho que mostrar lá fora também. Não adianta eu mostrar só aqui dentro, porque é fácil, só tem crente. Aí eu dou uma sapateada para ver se tem alguém me olhando. A gente tem que levar essa vida sincera mesmo, lá fora. E aí, por que nós não levamos essa vida sincera lá fora? Porque ainda existem coisas que nos afastam de Jesus. Eu fico imaginando como que Jesus ele olha para a gente, porque nós sabemos que nós somos chamados e escolhidos para fazer a diferença. E não é fácil, querido, fazer a diferença aí no mundão. Não é fácil não. Você sentar numa rodinha de escarnecedor aí, às vezes, eu lembro muito do meu trabalho no horário de almoço, estava lá 20, 30 pessoas sentadas no refeitório, está falando da mulher dos outros, da vida dos outros, e eu educadamente pegar meu almoço, pedir licença e sair dali, porque aquilo não me edifica, aquilo não era bom para mim, porque era mais fácil eles me contaminar do que eu falar do amor de Deus para eles. Naquele momento não era um momento oportuno. E aí nós precisamos entender que algumas coisas nos afastam de Deus. Nesse texto do jovem rico, o que afastou ele de Jesus foi o dinheiro. Mas nem sempre nas nossas vidas é o dinheiro que nos afasta de Deus. Porque é muito fácil nós crermos quando convém, o que aconteceu com esse jovem. É muito fácil a gente crer quando precisa de um milagre. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura. Para mim é fácil. Para mim é fácil eu crer, porque eu estou precisando. Para mim convém crer, porque eu necessito. Aí eu recebo a cura, o milagre, a promoção, o meu trabalho. E aí a minha vida volta tudo que era antes. Às vezes quando eu estou no controle da situação, não me convém crer. Quando eu acho que eu estou perfeito, que eu sou perfeito, que eu sou o tal, não me convém crer. Falando um pouco de dinheiro, vou pegar esse texto aqui que está falando sobre dinheiro. É a mesma situação de comprar um carro. Se eu tenho dinheiro para comprar um carro, não me convém crer, porque eu tenho dinheiro. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. O que dá a entender é que só convém crer quando eu preciso. Mas e quando Jesus precisa de mim para fazer a obra? Eu nunca estou à disposição. Ou eu sempre estou fazendo alguma coisa que me afasta de Deus. Uma das coisas que a Ana falou, que quanto mais nós somos íntimos de Deus,
mais nós vamos ver a glória de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais íntimos de Deus. Eu cheguei à conclusão, queridos, que quanto mais perto das pessoas eu me aproximo, menos eu as conheço. É muito difícil, porque você olha para a pessoa e fala assim, pô, vou tentar um relacionamento com aquela pessoa, de amizade. E aí eu começo a andar com essa pessoa e eu começo a ver que aquela pessoa que eu achava que eu conhecia, eu não conheço. Quanto mais eu me aproximo, menos eu a conheço. Porque são práticas e atitudes que eu falo, não convém. Eu não preciso disso. Olha o meu irmão que está do lado e fala assim, você precisa se aproximar de Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos tirar as coisas que nos afastam de Deus para nos aproximarmos de Deus. Esse negócio de fazer a diferença, eu lembro de um texto de Samuel, primeiro livro de Samuel, onde ele vive com Eli. E ele vive ali junto dos filhos de Eli, e os filhos de Eli fazendo todas as barbaridades, roubando as ofertas que eram do sacerdote, se relacionando com as mulheres na tenda, fazendo tudo que era mal aos olhos do Senhor. E um jovem chamado Samuel, vivendo no meio disso tudo, e não se vendia. Eu fico pensando, poxa, eu imagino algumas pessoas, ou até eu mesmo, será que eu ia conseguir estar no meio de pessoas fazendo esse tipo de coisa e eu não me envolver? Aí você pode dizer, mas Samuel foi consagrado. Amém. Sansão também. Mas Sansão, ele escolheu uma filisteia e ele pagou o preço. As coisas elas só acontecem na minha vida quando eu tomo as decisões corretas e tiro as coisas que me afastam de Jesus. Tem outro texto, se eu não me engano, em capítulo 3 de Daniel, onde é um jovem que foi levado escravo para a Babilônia, e ali ele interpreta os sonhos do rei. Mas antes disso ele se colocou na posição de crente, de não participar dos manjares do rei. Ele preferiu não ser contaminado com aquelas coisas. Se não me engano, no capítulo 3 ali, Deus dá o discernimento para ele do sonho de Nabucodonosor. E aí ele fala assim, e Nabucodonosor ele se ajoelha e coloca ofertas na frente de Daniel e diz assim, é um decreto. O Deus de Daniel é o único Deus. E eu olhando para a minha vida, lendo esse texto, eu falei, meu Deus, será que um dia eu vou chegar a esse ponto de entrar num lugar onde as pessoas adoram outros deuses, onde as pessoas têm outras práticas, e eu vou chegar nessa posição de um dia eu poder chegar e falar assim, as pessoas estão adorando o meu Deus, é o Deus de Israel. Será que um dia nós vamos chegar nessa posição? É isso que o Senhor quer de nós. É sermos referência para a casa de Deus. Eu fiquei muito feliz, umas 2 ou 3 terça-feira atrás, mas depois eu vi o peso da responsabilidade. A gente conversando na célula, e aí eles falaram para mim assim, que eu era uma referência para eles. E aquilo me emocionou, eu chorei de verdade. Eu falei, Senhor, obrigado, porque eu estou conseguindo alcançar aquilo que eu tenho buscado, que é ser um homem de Deus. Mas aí depois eu cheguei em casa e fiquei pensando, que responsabilidade carregar essa referência no nome de Jesus. Por isso que eu falo para vocês, por isso que eu estou falando isso essa noite, queridos. Não deixe que algumas coisas nos afastem de Jesus, porque eu acho que não tem nada pior do que estar longe de Jesus. Eu acho que não existe nada pior do que não sentir a presença de Jesus.
Nós temos que parar de ficar brincando com as coisas de Deus e viver uma vida íntegra de verdade com Jesus. Não dá mais tempo de brincar. Eu estava vendo na internet esses dias, vai acontecer um fato aí, que a Lua vai se alinhar com a Terra e com Marte, e que os estudiosos falaram que é mais um sinal dos tempos e tal. E eu fiquei pensando, falei, caramba, até eles que não acreditam estão vendo o que está próximo. Não dá mais para a gente brincar de ser crente, de brincar que tem um relacionamento com Jesus. Não dá mais tempo para essas coisas. Não dá mais tempo de falar assim, hoje eu não quero me relacionar não. Aí está aqui o pastor pregando, o louvor, e Deus fazendo maravilhas aqui, hoje eu não quero não. Pensando no que vai fazer lá fora, pensando no que vai fazer no outro dia. E a presença de Deus? Perdi. Esse tempo não volta mais atrás. Eu vou ler de novo, Mateus capítulo 19, o versículo 16 diz assim: certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Eu vejo esse jovem fazendo essa pergunta para Deus, para Jesus, sobre a vida eterna. Semana passada eu levei uma mensagem para a célula, e aí eu fiz uma pergunta: se Jesus voltasse àquela hora, quem subiria? E eu te faço essa pergunta hoje: se Jesus voltar agora, você está seguro da sua salvação? Porque às vezes a gente fica tão preocupado no movimento, no milagre, nas coisas, mas o mais importante ainda é a salvação. Mais importante do que o milagre, do que a bênção, é a salvação. Porque não adianta eu receber o milagre, receber a bênção e não receber a salvação. E a partir do momento que eu me afasto de Jesus, eu corro esse risco de não ser salvo. Eu estou deixando que algumas coisas do mundo, algumas práticas, me afastem de Jesus e me levem para o inferno. E eu quero te dizer essa noite, querido, se você se humilhar, se você detectar essas falhas, o Senhor ele vai nos restaurar. Porque eu não estou falando isso para te condenar. Eu não estou aqui querendo dar lição de moral a ninguém. Eu estou falando porque o Senhor ele anseia isso. O Senhor ele vai fazer algo grande essa noite aqui nesse lugar. Não é porque eu estou aqui, ou porque a Luana falou, é porque Deus falou. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus vai fazer algo diferente na tua vida essa noite. E na minha vida também, eu creio nisso. Eu estava falando para minha esposa ali, eu falei, não sei o que Deus vai fazer essa noite, mas eu sei que Ele vai fazer porque Ele é Deus. E eu só vou sentir essas coisas, eu só vou participar disso quando eu estou próximo, quando eu não deixo que algumas coisas me afastem de Deus, quando eu não perco tempo com coisas que não edificam a minha vida. E aí esse jovem faz essa pergunta para Jesus: o que devo fazer para ter a vida eterna? E aí Jesus responde para ele no versículo 17: por que é que você me pergunta a respeito do que é bom? Respondeu Jesus: bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. A chave da vida eterna, uma das chaves, é a obediência. É cumprir os mandamentos. É andar com o Senhor. É o Senhor falar assim: vai, faz isso. Vai e faz. Não, sai daí. Não fica aí. Sai daí. Não fica. Uma das chaves da vida eterna é a obediência. E eu só sou obediente a quem eu conheço. Porque se eu não conheço, como que eu vou obedecer? E para eu obedecer e conhecer, eu preciso ser íntimo, eu preciso ter intimidade, eu preciso estar próximo, eu preciso buscar.
Às vezes eu fico com a minha esposa e falo assim, nós somos tão íntimos que às vezes eu escuto a voz dela do outro lado da rua, eu já sei que é ela. Por quê? Porque eu sou íntimo dela, eu tenho intimidade com ela. E você hoje? E eu? Será que nós estamos nessa intimidade com Jesus? Será que nós estamos certos da nossa salvação? Será que nós não estamos igual a esse jovem rico, deixando que algumas coisas nos afastem de Jesus? Não precisa me responder não, querido. Mas é para você fazer uma autoanálise. Assim como essa palavra falou comigo, como eu fiz uma autoanálise, é para que você faça uma autoanálise da sua vida. Para ver se as coisas que você está fazendo, os comentários que você faz, ou dentro da igreja, ou antes do culto, ou depois do culto. Porque eu não entendo essas coisas assim que, às vezes, um comentário é tão mais importante do que estar na presença de Deus. Porque às vezes nós perdemos esse momento de intimidade com Deus por causa de alguns comentários. Eu chego na igreja, alguém comenta de alguém, eu já fico olhando para a pessoa, e tudo acontecendo, e Jesus fazendo, e acontecendo, e eu perdi aquilo. Ainda existem coisas que nos afastam de Jesus. Mas eu quero te dizer essa noite, querido. Se você tomar uma decisão de que você não quer mais essas coisas que te afastam de Jesus, você vai sentir algo diferente, como você nunca sentiu na sua vida. Não é porque eu estou falando, ou porque a Amanda já falou, é porque Deus, Ele quer isso. Jesus, Ele quer isso. Mas nós que nos afastamos de Jesus. Versículo 18 diz assim: o jovem pergunta para Jesus: que mandamento? Perguntou ele. E aí Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não acuse os outros com falsidade, respeite o seu pai e a sua mãe, e ame o teu próximo como você ama a você mesmo. Versículo 20: eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. Que ainda mais devo fazer? Versículo 21. Jesus respondeu assim: se quer ser perfeito, vá e venda tudo o que tem, e dê o dinheiro aos pobres, e assim terá riquezas no céu, e depois siga. E aí, eu vendo esse texto, no versículo 20, ele chega para Jesus. Eu posso até imaginar, eu vejo um pouquinho de arrogância nesse jovem perguntando as coisas para Jesus, porque ele chega para Jesus assim e diz assim: o que eu devo fazer? Aí Jesus fala dos mandamentos. Aí quando Jesus fala dos mandamentos, ele diz assim: ah, mas esses, moleza, cumpro todos, faço todos. E aí eu acho que ele devia estar esperando assim, Jesus falar para ele: não, você é perfeito, já está lá na vida eterna. E ele quebrou a cara. Porque Jesus responde para ele aqui, ó, no versículo 21: se você quer ser perfeito, vá e venda tudo que você tem e dê aos pobres, e assim terá riquezas no céu. Depois venha e siga. No versículo 22: quando o moço ouviu isso, foi embora triste, porque era muito rico. E aí eu posso imaginar esse jovem esperando Jesus falar para ele assim: ei, você está perfeito, pode ficar aqui comigo do meu lado que você vai junto comigo para a glória. Só que ele quebrou a cara, porque o coração dele não estava verdadeiramente na vida eterna, não estava com Jesus. Porque se tivesse mesmo, ele não ia se preocupar com as riquezas terrenas, ele ia se preocupar com aquilo que ele perguntou, que era a vida eterna. Por isso que eu vejo um pouco de arrogância nesse jovem. E a Bíblia diz que ele olhou para Jesus e ele ficou triste. E aí eu fico imaginando a cara desse moleque, e aí rodar para lá, rodar para cá, e não tem jeito, ele foi embora. E o que afastou ele de Jesus? O dinheiro.
dinheiro. Às vezes na minha vida e na tua vida não é o dinheiro, mas às vezes temos outras coisas que nos afastam de Jesus. Às vezes é tão simples e que você acha tão insignificante, mas para Jesus não é. Para Jesus significa ser. Eu fico imaginando esse jovem dando as costas para Jesus, pegando a sua bolsinha, pegando a sua mão no bolso e indo embora. E eu vou mais além. Eu acredito que Jesus, querido, assim, isso é pessoal, eu acredito que Jesus queria fazer com ele o que Deus fez com Abraão. Eu vou testar esse jovem. Assim como Deus fez com Abraão. Abraão, vai lá e sacrifica o teu filho. Eu acho que Jesus queria ver a obediência daquele jovem. Aonde o coração dele estava realmente? Porque a gente vê, quando Deus manda Abraão sacrificar o filho, Abraão não vê barreiras. Ele pega, vai, amola o cutelo, sobe o monte, e aí quando ele chega lá, Deus olha para ele e fala assim: não precisa, eu sei que tu me ama. Eu acredito que Jesus também queria fazer isso com aquele. Eu acredito que Jesus falou aquilo para ver qual seria a reação dele. Porque assim, o que eu entendo, o que eu vejo aqui é que o jovem achou que ele estava por cima da carne seca. Agora eu peguei Jesus. Agora ele não vai ter como me responder as minhas perguntas mas a gente não consegue passar a perna de Jesus. A gente não consegue enganar Jesus. E aí aquele jovem, quando ouviu aquilo, falou assim, Jesus falou para ele, vende tudo que tu tem. E ele foi embora. E eu vou mais além ainda. Eu falei no começo que às vezes a gente tem as nossas deficiências e colocamos as nossas deficiências no diabo. E esse jovem, ele não colocou a deficiência dele no diabo. Ele foi embora sem o diabo atentar ele, ou provar ele, ou fazer qualquer outra coisa. Ele escolheu ir embora. Eu vou falar para você essa noite, a partir do momento que nós escolhemos algumas coisas, nós vamos colher coisas. Se eu escolho ficar distante de Jesus, eu não vou colher a vida eterna. Mas se eu escolho andar com Jesus, eu não vou só colher a vida eterna. Eu vou ter uma vida cheia da presença de Deus. Eu vou ter uma vida cheia da glória de Deus. Eu vou dar testemunho por onde quer que eu ande. Eu vou fazer a diferença. E aí eu fico imaginando quanto tempo a gente perde com algumas coisas que não edificam a nossa vida. Momentos que podíamos estar na presença de Deus, não estamos. Eu vejo esse jovem indo embora. E é algo muito interessante, porque quando nós nos afastamos de Jesus, esse é um texto bem claro. Jesus não foi atrás dele. Ele quis se afastar de Jesus. E Jesus não foi atrás dele. Às vezes a gente acha que fazemos algumas coisas, mas vivemos no tempo da graça. Não, Jesus me perdoa. A misericórdia de Deus são as causas de não sermos consumidos. Mas esse texto é bem claro, querido. Ele foi embora e Jesus não foi atrás dele. Ele escolheu abandonar Jesus. Ele escolheu se afastar de Jesus. Eu volto a dizer, ainda existem coisas que nos afastam de Jesus. Mas essa noite nós vamos ser curados em nome de Jesus. Eu vejo ainda esse jovem, eu fiquei imaginando ele entrando na igreja nos dias de hoje. A igreja evangélica do século XXI. Uma igreja evangélica que não consegue detectar as suas doenças, que continua com algumas práticas que não agradam ao Senhor. Mas eu tenho certeza que se esse jovem entrasse aí
Eu não sei aqui, e aqui eu conheço o pastor Mesquita, mas se lembra de qualquer outra igreja aí, um jovem obediente, cheio de dinheiro no bolso, a primeira coisa que ele ia ganhar era o cargo dentro da igreja. A primeira coisa que ele ia ganhar era honras. A primeira coisa que ele ia ganhar era ser separado aqui, sentado numa cadeira de honra. Mas para Jesus, querido, é diferente. Aqui com dinheiro, sem dinheiro, né? Para Jesus ele não tem essa diferença. Porque é muito fácil eu pegar um cara cheio de dinheiro que se diz que é crente, colocar dentro da igreja, porque vai ser bom. Ser um bom dizimista, um bom ofertante. E aí eu pretendo na igreja com carro, vai ser melhor ainda. Mas nem sempre é isso que o Senhor quer. O Senhor só quer que nós não venhamos nos afastar dele. É tão simples. É tão simples. Às vezes vemos as coisas tão complicadas aí, pessoas querendo complicar o evangelho, complicar a caminhada com Deus. Mas se eu decido caminhar com Deus, eu decidi, ponto. Não é tão difícil assim. Quando eu quero abrir mão do pecado, eu abro mão e pronto. Não é uma coisa que eu tenho que ficar lá, eu não preciso, não tem tanta dificuldade, porque quando eu tenho o temor de Deus, a minha preocupação é não envergonhar Ele. A minha preocupação é honrar a Ele. Então essas coisas não vão mexer comigo. Eu quero que você fique de pé, amados, em nome de Jesus. A gente pelo amor de Deus aqui. Nós estamos vivendo um tempo difícil na igreja evangélica do século XXI. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus, o mesmo Jesus que operou naquele tempo, é o mesmo Jesus que opera hoje. Eu não tenho dúvida disso, que Deus ele pode mudar a nossa vida. Eu não tenho dúvida de que Deus ele pode mudar a nossa história. E a igreja é uma escola. A igreja é isso. Nós estamos vindo à igreja para aprendermos a lidar com certas situações. E quando eu falo de ensinamento, eu lembro de um texto lá em 1 Crônicas, capítulo 29, se não me engano. É isso mesmo, 28. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, a partir do versículo 9, é onde Davi começa a ensinar Salomão, dar os primeiros passos cristãos. Ele diz assim: e a Salomão disse: meu filho, reconheça o Deus do seu pai e sirva com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os teus pensamentos e os teus desejos. Se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Você deve compreender que o Deus eterno, ele te escolheu para construir o seu santo templo. Portanto, seja forte e mãos à obra. Davi estava ali ensinando os primeiros passos a Salomão. Para ser um homem de Deus, queridos, nós precisamos crer em Deus. Para ser um homem de Deus, precisamos ser íntegros. Para ser um homem de Deus, precisamos pôr a mão no arado e fazer a obra de Deus. É tão fácil. É tão fácil. Não é difícil servir a Deus, porque a Bíblia diz que para Ele não é impossível. A Bíblia diz que muitas coisas o Senhor fez, né? Se a gente pegar a Bíblia, quantas coisas o Senhor fez, e se eu estiver andando com Ele, eu não vou perder, eu só tenho a ganhar. Mas eu quero te dizer algo, querido. Eu não vim aqui só falar isso.
que ainda tem coisas que nos afastam de Jesus, sem eu falar para você o que deve ser feito. Lá em Tito, carta que Paulo escreveu para Tito, Tito capítulo 3. Tito era um jovem que andou com Paulo, e aí Paulo deixou ele numa cidadezinha chamada Creta, para que ele tomasse conta da igreja ali, organizasse a igreja, levantasse pessoas ali. E se você pegar o livro de Tito, Paulo está ensinando ali como devem ser escolhidos os homens de Deus, os bispos, os presbíteros. Depois, se você quiser chegar em casa, dá uma olhadinha que é bem interessante, de como que eram escolhidos os homens de Deus, homens íntegros, que não bebiam, que davam bom testemunho. E aí, Paulo fala para esse jovem no capítulo 3, versículo 1. A minha Bíblia diz assim: a maneira de agir dos cristãos. Aqui, amigos, aqui nós vamos entender o que é que Deus quer. Aqui, de tudo que eu falei, de tudo que nós falamos aqui essa noite, das nossas fraquezas, das nossas necessidades e limitações, eu não posso só falar disso, das nossas fraquezas. Nós temos que falar também daquele que vem curar, daquele que vem restaurar, daquele que vem mudar a nossa história. E esse texto ele fala isso, de como nós devemos andar. Diz assim o versículo, capítulo 3, versículo 1 de Tito: recomende a todos os que você dirige aí em Creta, que se submetam aos governos, aos que governam e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Eu não sou o Marcelo Rezende, mas aí eu te pergunto: será que nós estamos fazendo o que é bom? Será mesmo que estamos fazendo o que é bom? Será que as pessoas olham para a gente e falam assim: esse homem de Deus aí é bom, esse aí... Versículo 2: aconselhe que não falem mal de ninguém. Será que nós não estamos falando mal de ninguém? Será? Mas que sejam pacíficos e bondosos. Será que somos bons? E tenham sempre atitudes delicadas para com todos. Será que eu tenho uma atitude delicada com o meu irmão? Será que ele olha para mim e fala assim: caramba, esse cara tem umas atitudes delicadas? Será que eu abraço meu irmão? De verdade? Versículo 3: porque antigamente nós mesmos não tínhamos juízos, e éramos desobedientes e maus, e éramos escravos das paixões e dos prazeres de todos os tipos, e gastávamos as nossas vidas na malícia e na inveja. Os outros nos odiavam, e nós odiávamos os outros. Agora eu quero te dizer uma coisa, querido. Recebe aí. Recebe aí, em nome de Jesus. Versículo 4: porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não porque fizemos alguma coisa boa, mas por causa da sua própria misericórdia. E por meio do Espírito Santo, Ele nos purificou e nos fez nascer de novo. Deixa eu complementar.
E Ele nos fez nascer de novo e nos deu uma nova vida. Aleluia. Deus foi generoso e derramou o seu Espírito Santo sobre nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que fez isso para que pela sua graça fiquemos livres de qualquer culpa e recebemos a vida eterna que esperamos. Aleluia! Querido, eu não quero expor ninguém, eu não quero pedir para você fazer nada, mas se você sentir no seu coração, se você entendeu essa palavra, que ainda existem coisas que nos afastam de Jesus, curva a tua cabeça, vem aqui na frente, os pastores vão orar